Livro Avisos Espirituais por Dom Francisco de Campos Barreto, Bispo de Campinas, capítulo 22. Sofrer, morrer. Sofrer, morrer. Eis aí quase podemos afirmar o resumo real da vida do homem sobre a terra. Entretanto, como a dor e a morte são recebidas diversamente no mundo. As almas piedosas, à maneira do Cirineu, estão sempre prontas para ajudar Jesus a levar sua cruz ao Calvário, abraçando as penas que lhes forem reservadas na terra, garantindo assim a própria salvação no céu. Outras almas, porém, há que, embora não tenham fé, vivendo cheias de pavor dos sofrimentos e da morte, pretendem se salvar no meio dos prazeres e das frivolidades que as cercam. Ó corrupção da santa palavra de Deus! Querem esses católicos chegar à felicidade do céu, levando uma vida em desacordo com a vida de Jesus, o instituidor por excelência da escola da cruz, em que se formaram todos os santos. Ninguém pretende negar a repugnância natural que a pobre natureza humana vota aos sofrimentos. Mas como aqui escrevemos para almas escolhidas e piedosas, queremos supô-las capazes e dignas de encarar as penas da vida de um modo todo sobrenatural. Peçamos aos santos a regra do bem-viver cristão. Uma vez um solitário ardendo em febre, pediu ao abade João que o curasse. Vós quereis, respondeu ele, abandonar o que vos é necessário? Porque assim como os medicamentos purificam o corpo, as aflições corporais santificam a alma. Uma piedosa legenda conta que, estando gravemente doente Santa Petronília, São Tito perguntou a São Pedro por que a não curava, como fazia aos outros. E o apóstolo, esclarecido por Jesus sobre os sofrimentos, respondeu: não a curo, porque a dor lhe é útil. Os santos cujas vidas tantos admiramos suportavam as suas penas, porque sabiam que Jesus tinha santificado os sofrimentos, dando-lhes um raro valor. Quando Nosso Senhor mandou Santa Catarina de Sena escolher entre uma coroa de flores e outra de espinhos, ela escolheu a última, pedindo a Nosso Senhor que com ela a coroasse, para assim se tornar mais semelhante a Ele. Um dia disse Jesus a Santa Teresa: minha filha, não te esqueças que a felicidade neste mundo não consiste em gozar de minhas consolações, mas em penosamente trabalhar para a minha glória e em sofrer muito. Num dia em que a santa estava doente, a enfermeira lhe trouxe um manjar muito apreciado, dizendo-lhe: comei, minha mãe, é muito bom. Precisamente porque é muito bom, eu não comerei, lhe respondeu a grande santa, que costumava dizer: minhas filhas, desde que não se sofre mais neste mundo, nada mais há que fazer nele, é tempo de o deixar. Um dia sem sofrimento é um dia perdido. É certo que Deus conduz os que Ele ama por caminhos difíceis e que quanto mais Ele quer uma alma, mais lhe envia penas e dificuldades. Ou sofrer ou morrer, dizia Santa Teresa, e mais que ela exclamavam seu conselheiro São João da Cruz: sempre sofrer e nunca morrer. Como se é infeliz quando se não tem cruz, dizia o Santo Cura d'Ars, porque se não pode enriquecer para o céu. Suportar os sofrimentos, o desprezo, as calúnias, eis a moeda corrente com que se compra o paraíso. Bem-aventurados são os crucificados neste mundo, diz o glorioso mestre São Francisco de Sales, e por isso supliquemos a Jesus que Ele nos faça bem compreender o valor extraordinário de suas humilhações, de seus sofrimentos e de sua morte. Peçamos que Nosso Senhor nos livre de discutir as nossas cruzes, sob o pretexto de que nenhum mal fizemos para merecer semelhantes provações. Porque Ele poderia nos responder: e vós quereríeis ter feito algum mal para tal merecerdes?
E eu que fiz para carregar a minha cruz? Que fizeram minha mãe, meus apóstolos e todos os santos para serem crucificados comigo? Teríeis esquecido que aquele que não leva a sua cruz não pode ser meu discípulo e que é pelas tribulações que é preciso entrar no reino dos céus? Entretanto, é bem certo que pelos nossos pecados merecemos as penas que encontramos na vida. E que felizes seremos se pudermos neste mundo expiar as nossas faltas para no outro gozarmos com Jesus. Feliz a alma que piedosamente escreveu: quero amar e merecer os frutos dos sofrimentos de minha vida toda, mesmo os inconscientes, isto é, as pequenas dores da primeira infância que eu não sabia ainda aproveitar. Assim sendo, conto oferecer ao meu divino esposo um belo ramo de dolorosos espinhos que por ele tenho padecido. Sabe o que tenho feito para tudo dignamente suportar? Cada dia tomo a minha querida imagem do Sagrado Coração e com vivo amor beijo as 5 chagas de meu Jesus, pedindo-lhe a grande graça de me fazer progredir no caminho da vida espiritual, bem como na sua adorável vontade, e termino exclamando: ó Jesus meu, escondei-me no vosso coração amantíssimo. Do que vimos lendo, se depreende facilmente que as almas escolhidas devem pedir continuadamente que Jesus crucificado lhes conceda a graça de bem sofrerem as suas penas e os trabalhos da sua vida, para nada perderem na terra e tudo ganharem para o céu. Que as suas últimas palavras à hora da morte, contemplando ainda com os olhos amorosos o divino crucificado, como última afirmação de uma existência bem cristã e bem sofrida, sejam: eu quero tudo o que Deus quiser. Capítulo 23. Das faltas leves e voluntárias. Eis a vontade de Deus, a vossa santificação. Essas palavras do glorioso apóstolo, manifestando a nossa alta vocação para a santidade, significam que, da nossa parte, somos obrigados à prática dos meios que nos ponham em conformidade com os decretos divinos. Para isso, havemos de nos entregar a uma tarefa de feição dupla, o que quer dizer que, se por um lado temos que destruir os nossos defeitos, vícios e pecados, por outro temos que construir o edifício de nossa santificação pela prática das virtudes cristãs. No entanto, nem todas as almas, mesmo das chamadas para a maior perfeição, chegam à santificação por elas desejada, burlando assim a divina vontade de Deus. E qual será o motivo dessa estagnação espiritual que se nota mesmo em certas pessoas que frequentam os sacramentos? Por que será que algumas almas religiosas, em dado momento, não sentem mais o progresso de sua vida espiritual e chegam a cair em profundo desânimo? Essas almas precisam muito de uma séria reflexão. Elas devem observar antes de tudo o móvel de sua vida religiosa e como se entregam aos atos de sua piedade. Essa religião não será como um edifício construído sobre a areia, tendo por fundamento a ignorância dos principais artigos da fé. Não será ela movida por meras conveniências do tempo ou da moda. Esses atos de piedade não serão feitos rotineiramente e sem a reflexão da fé, que os devem sempre acompanhar. Essa irreflexão ou inconsciência que produz grandes males em uma alma nasce do hábito do pecado venial voluntário. Eis aí o grande impedimento à nossa real santificação. Para sermos santos, não basta destruirmos o pecado mortal, é necessário darmos ainda contínuo combate aos pecados veniais, porque estes insensivelmente nos podem levar à tibieza, que por sua vez nos lançará no triste e lamentável estado de tédio, onde encontraremos a nossa ruína espiritual. Não nos iludamos vendo a Sagrada Escritura dizer que o justo cai 7 vezes por dia. O pecado venial no justo é sempre lamentado e combatido, enquanto que no entibiado é deliberadamente aceito. Santo Afonso, a propósito, veras possa,
Escreveu que uma alma tíbia não ousa voltar inteiramente as costas para Deus. Entretanto, não se inquieta com os pecados leves que comete e todos os dias multiplica, como sejam impaciências, murmurações, gulodices, imprecações, rancores ocultos no coração, apego à aversão, à curiosidade, à estima própria, à vontade pessoal. Daí podemos ver que inúmeras faltas, embora veniais, são queridas pela alma tíbia, aliás, com grande prejuízo para sua vocação no cumprimento da vontade de Deus que a quer santa. Na verdade, como a alma poderá santificar-se, se antes se não despojar de seus defeitos e de seus pecados deliberados, ainda que leves? E dessa alma tíbia, já então dominada pelo tédio, ainda com o mesmo Santo Afonso, afirmamos que ela não quer fazer o sacrifício de atacar e destruir suas imperfeições, e assim balançando-se entre duas partes, não querendo rejeitar a graça divina, porque deseja salvar-se, não se dá, entretanto, ao trabalho de se santificar, porque isso custa a morte de seus defeitos e de sua vontade própria. E porque ninguém pode servir a dois senhores em oposição, surge no íntimo da pobre vítima do tédio uma terrível luta entre o espírito e a carne, entre a graça divina e a vontade mal disposta, terminando tudo, mais cedo ou mais tarde, pela vitória da carne e de suas más paixões. Reparemos bem quanto devemos temer o perigoso estado de tédio que prepara a desgraça irreparável de uma alma chamada à perfeição, à santidade. Oh, quantas graças perdidas, quantas resoluções que desaparecem sem nenhuma eficácia numa vida espiritual que outrora tanto prometia. Quanta transformação nessa alma antes fervorosa e inclinada para o bem. Ela não soube levar a luta até as raízes do mal que se encontram no fundo do coração. Pensando erradamente que, para se santificar, era bastante evitar os pecados mortais, deixou-se dominar pelas faltas leves e voluntárias, o que pouco a pouco a levou à insensibilidade das coisas santas e ao desprazer das práticas piedosas. E essa alma infeliz, que por sua tibieza já não pode verdadeiramente amar a Jesus, tão frequentemente por ela ofendido, talvez continue a frequentar os sacramentos. Mas ai dela, por ter desprezado tantos favores do céu e pela falta de generosidade em se vencer por amor de Deus, eis que havemos merecer aquela tremenda sentença do Senhor no Apocalipse. Sei as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Oxalá que tu foras ou frio ou quente, mas porque tu és morno, e nem és frio nem quente, começarei a vomitar-te de minha boca. De acordo com os mestres do ascetismo, eis os sinais dessa perigosa doença. A omissão fácil dos exercícios da piedade e muitas vezes, nas preocupações do dia, reservar a última hora ou o último lugar às coisas que dizem respeito ao serviço de Deus. Um pouco caso no cumprimento desses exercícios. A dissipação habitual ou a ausência completa de recolhimento com o desprezo dos remorsos da consciência. O hábito de fazer as coisas segundo as inclinações do momento sem intenção sobrenatural. A negligência na aquisição das virtudes cristãs. O desprezo das pequenas coisas na vida espiritual. E agora, depois de conhecidos os sinais do terrível tédio que nos atira num voluntário desgosto da santificação, nascido do abandono dos meios de progredir na vida espiritual, voltemo-nos um pouco para nossa alma e observemos qual a sua disposição a respeito das coisas piedosas. Se não quisermos receber sobre nossas cabeças a terrível sentença do Senhor, lançando-nos para fora de seu coração, tratemos de nos santificar não só pela prática das virtudes cristãs, como também por um incessante combate aos nossos defeitos e pecados, ainda que leves.
A alma que sentir ameaçada pela tibieza, quanto antes tome suas precauções para evitar a sua queda fatal na indiferença e quiçá no pecado grave. Os meios prontos para se arrancar desse triste estado consistem na prática exata dos exercícios espirituais, sob as vistas de um zeloso e esclarecido diretor. Juntamente com uma reflexão sobre os fundamentos das verdades eternas, há de se pensar, deve-se pensar na futilidade das coisas passageiras da terra e nas promessas enganadoras do mundo. Em seguida, recomenda-se especialmente com atenção profunda e com fé viva e grande simplicidade, chegar-se frequentemente à Santa Comunhão, que é o renovamento da vida espiritual. E como garantia do que acima ficou dito, não se esqueça a devoção a Maria Santíssima, como mãe muito nossa, e como a advogada dos pobres pecadores que tanto desejam amar e servir ao seu divino Filho Jesus. E assim, correspondendo à misericordiosa vontade de Deus, que em Jesus, traído, caluniado, esbofeteado e crucificado, nos ensinou a tudo sofrermos e a tudo vencermos. Detestando até a morte todo pecado deliberado, por leve que seja, e abrasados pelos ardores do divino amor, nós teremos um dia o sagrado direito de ouvir a piedosa e consoladora sentença: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Capítulo 24. Da pureza. Haverá na terra o que mais agrade a Deus que a virtude da pureza? Essa é uma virtude que preciso cultivar muitas razões. Devemos agradar a Deus e obedecer aos mandamentos, lembrando-nos ainda que a satisfação dos maus prazeres, como tudo mais que neste mundo nos diverte, é passageiro e transitório. Esse gozo passa-se em minutos, que serão depois trocados por uma eternidade de castigos no inferno. Devemos pensar, pois, na vaidade dos prazeres e na perturbação que causam à consciência. Precisamos castigar o nosso corpo, lembrando-nos que ele é um pouco de terra, que logo na sepultura vai misturar-se com aqueles asquerosos vermes. Por isso não deve ele dominar a nossa alma dotada de inteligência, enobrecida pela graça divina, e que, conservando-se pura, permanecerá sempre contente e alegre. Eis aí a grande sabedoria que o mundo desconhece. Como a pérola que no fundo do mar ninguém admira, e que ao sol brilha e seduz, assim diz o santo Curadars, a alma pura que vive oculta aos olhos do mundo, brilhará um dia diante dos anjos e ao sol da eternidade. A alma pura é uma sedutora rosa, a qual desce a Trindade divina para lhe respirar o suave perfume. Não se pode compreender o poder que uma alma pura tem sobre o bom Deus. Não é ela que faz a vontade de Deus, é Deus que faz a sua vontade. Na verdade, como ele resistirá a uma alma que vive por ele, para ele e nele? Uma alma pura é poderosa sobre o coração de nosso Senhor. Quando o coração é puro, não pode deixar de amar, porque ele encontrou a fonte do amor que é Deus. Bem-aventurados, disse nosso Senhor, aqueles que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Por isso mesmo que encontramos tantas belezas na castidade, surge-nos também o grave dever da nossa exata correspondência à prática dessa virtude, que exige do homem um caráter perfeito e nobre, para serem vencidas todas as dificuldades oriundas do mundo, do demônio e da carne, os mais encarniçados inimigos da virtude angelical. Para se conservar a santa pureza, imaculada e branca como o lírio dos campos, regulando a vivacidade de nossa irrequieta imaginação, sujeitemos todos os sentidos a uma contínua vigilância. Devemos governar as portas sempre abertas dos nossos ouvidos e a liberdade da língua,
evitando sobretudo a curiosidade dos olhos, que tantas quedas tem causado a almas imprudentes. Não se iluda por isso a donzela cristã, pretendendo guardar sua pureza, sem evitar as ocasiões perigosas como sejam, assistir a teatros e cinemas sem rigorosa escolha, frequentar bailes e companhias fáceis e entregar-se à leitura dos romances e jornais sem escrúpulo. Eis aí o resumo das perversões do mundo, sempre ávido em fomentar e incrementar as nossas más paixões. Somente venceremos as ciladas dos nossos inimigos se à fervorosa oração juntarmos a frequência do sacramento da Eucaristia, na qual a carne santíssima de Jesus se constitui a defesa segura de nossas almas contra toda a impureza. Na ocasião do perigo, com prontidão invoquemos a presença de Deus. Deus me vê, disse-á, e como pecarei em presença daquele que penetra o mais íntimo dos meus pensamentos? As acertadas providências que a piedade cristã costuma tomar para a vitória da bela virtude, é preciso acrescentar o combate à ociosidade, que é mãe de muitos vícios. Aprofundemos a gravidade e o horror desses pecados, para elevarmos o nosso espírito à contemplação da bela virtude da castidade, que devemos opor às perversões do nosso coração desregrado. Admiremos, sim, essa bela virtude e, sobretudo, pratiquemo-la, porque ela, nos colocando acima das misérias da terra, em atitude de perfeição iminente, de homens frágeis que somos, nos tornará anjos de amor e pureza. Além dos bens espirituais e eternos, grandes são as vantagens da bela virtude em favor da moralidade na família, preparando assim uma geração sadia, tão necessária à grandeza de um povo que se preza. Confessemos que as tentações são muitas, que o mundo nos seduz, que o demônio nos quer arrebatar e que somos fracos. Mas pouco importa tudo isso, se nessa luta nos empenharmos com a poderosa aliança da graça de Deus que recebemos da oração e da frequência dos sacramentos. Quem sustentou José do Egito, a casta Susana, os apóstolos, os mártires e as virgens nos seus grandes combates, senão a graça de Deus? Como é bela esta geração ornada da castidade, diz a sabedoria. A castidade é uma coisa angélica, de São João Crisóstomo. E São Paulo, recomendando a Timóteo que guardasse a castidade, desejava que todos os homens fossem como ele, e conseguiu essa virtude em grau admirável, como um prêmio do muito amor que lhe voltou. Essa virtude é caríssima a Jesus, como se vê na escolha de uma mãe sempre virgem, que devia ter um esposo também virgem. A quem será dado subir ao monte do Senhor, senão aos de mãos puras e limpos de coração? Quis ascendit in montem Domini, in ocens manibus et mundo corde. No céu, virgines sunt, sequuntur animum quocunque ierit. São as virgens que, entoando o cântico novo, por toda parte acompanharão o Cordeiro Divino, como sinal de predileção de Jesus pelos corações que renunciaram os prazeres da terra. E depois deste cuidado pessoal, desconfiemos ainda da nossa fraqueza e acolhamos-nos confiadamente à proteção da Maria Santíssima e à guarda do Divino Coração, que hão de ser diariamente solicitados por fervorosas preces de nossas almas, sequiosas da santa pureza. Para alcançarmos essa virtude, a imitação de grandes santos da nossa Igreja, rezemos cada dia pela manhã e à noite, em honra da Virgem Imaculada, 3 Ave-Marias, acompanhadas da seguinte ejaculatória: Pela vossa Santa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma.